Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Duda Math. Vamos combinar o seguinte, eu não quero que a gente tenha hoje nenhum atrito. Então, antes de começar, já curte, já compartilha com um amigo, porque daqui pra frente é sem pedágio. Nós vamos de uma vez só, deixando bem fluida a experiência. Ficou muito piegas, né, família? Não, mas ficou muito bom, Marcelo. E para isso a gente trouxe hoje o Gabriel Porto, CMO do Sem Parar. Gabriel, é um prazer te receber aqui no Duda Math. Não, o prazer é meu. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Fabi, pelo convite. A gente estava antes aquecendo aqui, né, e falando do Sem Parar, que começou com uma caixinha e hoje já é algo muito maior. Conta um pouco, o que é o Sem Parar hoje? Maravilha. O Sem Parar hoje é uma plataforma de mobilidade, né? Ele se transformou numa plataforma de mobilidade, muito com uma missão forte de apoiar o motorista na sua jornada, né? Inclusive, recentemente, a gente fez um trabalho de reposicionamento de marca e durante a pesquisa a gente identificou que ter o carro aqui no Brasil tem dois pesos muito relevantes, né? O peso 1, ele te dá liberdade, te dá status, te dá autonomia e mobilidade, né? Então isso é muito positivo e muita gente admira e deseja esse lado. Porém, junto com tudo isso que o carro te proporciona, ele vem com um lado de burocracia, responsabilidade, custo, né? E o nosso papel é claramente como que a gente resolve o que a gente pode resolver com relação a esses lados burocráticos do carro, né? E essa plataforma então vem para realmente ser um hub onde a gente consegue concentrar as principais dores do motorista, do nosso cliente, em um único lugar. E eu acho que aí pensando em história, né, como você comentou da caixinha, o Sem Parar é uma empresa de 25 anos, a gente nasce disruptando o pagamento automático no pedágio, né, num momento, num ambiente onde o pagamento por aproximação nem existia, né? Naquela época, pagamento de pedágio era 100% com dinheiro, então a gente nasce com uma resolução de duas dores principais, tá? A primeira, numa visão do cliente. Então o cliente antes ele tinha aquelas filas de pedágio gigantescas, a única opção era parar naquela fila para efetuar o pagamento. E aí a gente criou uma solução onde ela é muito mais rápida, ágil, organizada, né? Além do tempo que o cliente ganha, ele tem uma questão de centralizar os custos, organizar os custos do seu carro como pedágio, naquele momento. E a outra dor é o lado da concessionária, que é um meio de arrecadação financeira muito organizado também, né? Muito mais fácil você arrecadar por um sistema automatizado, integrado, do que você arrecadar com dinheiro, né? Questão de risco e etc. De segurança, tudo, né? Exatamente. Então, é assim que o Sem Parar nasce, né? Então, o que é bacana, a gente hoje, sinônimo de categoria, né, de pagamento automático, a gente construiu uma categoria que até então não existia, né? Então, acho que isso que nos dá muita força, muito empoderamento da nossa marca, do nosso nome hoje no mercado, porque a gente criou essa categoria, né? Então, as pessoas olham hoje e falam, eu passei pelo Sem Parar, né? E, na verdade, ela está passando pelo pedágio com pagamento automático, utilizando o nosso meio de pagamento, tá? Então essa foi a grande primeira sacada, vamos dizer assim, né? Foi assim que o negócio começou. E aí a gente já construiu uma marca relevante, uma base de clientes, e aí a gente foi entender qual seriam os nossos próximos passos para evoluir como empresa, né? Olhando muito para o nosso cliente. E aí que a gente olha e fala, pô, todo cliente que tem a tag do Sem Parar tem o seu carro e ele precisa abastecer. Ele se movimenta na rede urbana, ele se movimenta pelas cidades, pelas grandes metrópoles. Onde mais a gente poderia apoiar? E é aí que nascem então os casos de uso na rede urbana, estacionamento, né, quando a gente fala de shopping, hospital, escola, posto de combustível para abastecer o carro. Desculpa te interromper, isso veio antes da pandemia? Veio antes da pandemia. E foi bastante impulsionado também? A pandemia com certeza fortaleceu esse meio de uso. Pagamento contactless, né? Principalmente na época, né, imposto de combustível, estacionamento, com certeza a gente ganhou mais valor ainda, né? Então essa segunda grande etapa aqui da rede urbana é quando a gente olha para uma jornada mais completa, não só pensando na rodovia, mas pensando também nas cidades, né? Como que a gente poderia gerar menos fricção para os nossos clientes em mais ambientes, né? Ter mais contato com o nosso cliente. Legal. E aí a terceira grande onda é quando a gente olha e fala, tá bom, o que mais que a gente pode fazer? A gente estava muito focado, então, no pagamento automático dentro do veículo, tanto para pagar pedágio quanto pagamentos na rede urbana. E aí a gente
desenvolve soluções, olhando também muito para a jornada do nosso cliente, que facilitam a jornada independente de onde o cliente estiver. Né? É aí que nasce o nosso Super App. Porque a gente identificou que tinham soluções, tinham serviços que hoje estavam muito né, na época, muito pulverizado por aí, e quando o cliente precisava resolver, ele não sabia exatamente como que ele tinha que agir. Por exemplo, poxa, fui ligar o meu carro aqui agora, a bateria pifou. Preciso chamar alguém para me ajudar a trocar. Preciso contratar um seguro. Preciso fazer uma consulta dos débitos veiculares, estou indo viajar, preciso saber se a documentação do veículo está em dia. Preciso da CRLV, né, da documentação. Preciso fazer uma lavagem do veículo. Preciso consultar o valor da tabela FIP do meu veículo. Então, tudo isso que está em torno dessa jornada do veículo, aonde que a gente faz hoje? Putz, uma coisa eu faço aqui, outra coisa eu faço lá. Como que a gente cria essa centralização, um hub único, que traz tudo isso de comodidade? Né? Então, o Super App, ele realmente vem com um papel muito forte de trazer toda a conexão que a gente tem com pagamento automático dentro do veículo, mas enriquecendo essa jornada também além de dentro do veículo, né? Com um olhar muito forte de hub e benefícios, serviços e produtos concentrado ali. Tá? Então, acho que essa foi a nossa grande terceira onda. Né? Quarta onda, quando a gente lança o cartão de crédito, então como meio de pagamento a gente evolui de dentro do carro também para fora, trazendo aí benefícios, por exemplo, eu quero pagar o débito veicular do meu carro, você tem benefício dentro do nosso app. Quero contratar o seguro, você tem benefício dentro do nosso app, pagando com o nosso meio de pagamento, seja ele tag, seja cartão. Né? Então aí acho que a gente consegue amarrar bem esse arranjo, dando crédito não só para dentro do veículo, para fora e todo esse ecossistema de mobilidade. A gente fez o alinhamento prévio, tu me fez a pergunta, né? Onde é que você vê licenciamento? Onde é que você vê? Tá vendo? Cada coisa num lugar. E aí no final do nosso papo, para montar a pauta para a conversa aqui, me veio uma coisa na cabeça que, eu não sei se você já viu uma frase que o Peter Drucker usava muito, uma pergunta, né? Daquelas perguntas bem transformadoras, que negócio você está, né? What business you are in? E normalmente a pessoa, não, eu estou no negócio de prego. Não, estou no negócio de fixar coisas. E aí, né, a Vibra, para mim, é o melhor caso do Brasil, né? A BR estava no negócio de distribuir gasolina. A Vibra, não, está no negócio de energia. Né, e aí eu fiquei pensando, cara, sem parar, está no negócio de deixar fácil aquilo que é chato, que tem a ver com o meu carro. Porque meio que ficou... É muito chato pagar pedágio. Depois era muito chato tu ter que sair do carro para ir no posto de gasolina, para ir até lá, porque o cara não pode trazer a maquininha mais, não sei o quê. É muito chato ficar na fila para pagar estacionamento do shopping. É muito chato o licenciamento. Ir atrás dessas coisas, olhar em vários lugares. Eu acho que essa coisa de ter a clareza do negócio que vocês estão dentro faz com que na hora que tu conta a jornada, ela faz muito sentido. E para mim, de vez em quando... É uma coisa que me faz sentido que a gente vê também no iFood. O iFood faz várias coisas diferentes, mas eles têm ali, a missão é clara, é tudo que tem a ver com alimentação, eles querem alimentar o futuro do mundo, tem vários processos de inovação. Não, por que eles conseguem fazer? Porque a direção do lugar que eles querem ter no mundo está muito clara. E eu acho que isso ajuda muito a tu conseguir inovar, e mesmo fazendo uma jornada que, se a gente deixa solta, ela parece tão diferente, né? Vai para um super app, não, ela faz total sentido no espaço da vida do consumidor que vocês querem utilizar, né? Perfeito. É isso, né? Esse lado burocrático que eu comentei, que ficou muito claro quando a gente fez esse trabalho de marca, e o nosso papel é como que a gente antecipa e facilita essa jornada para o nosso cliente. Basicamente é isso. Né? A questão de, poxa, eu estou com um débito em aberto do meu veículo. Cara, o Sem Parar tem o papel de avisar esse cliente, né? E não só avisar, facilitar com que ele venha até o Super App, entenda qual que é o débito, faça o pagamento, seja ele no Pix, no cartão ou na própria tag. Quero parcelar, consegue parcelar. Então, é exatamente assim, é entender exatamente qual que é essa dor e como que a gente desenvolve a melhor solução para o cliente. Né? Acho que assim, além de ser um hub que facilita de, putz, eu preciso de alguma coisa para o meu carro, é no app do Sem Parar. Quando você entra ali, você conseguir achar uma solução que ela é realmente pensando na experiência e não simplesmente, resolvi seu problema, tchau. Mas assim, então assim é bom. Então não tenho como não fugir de posicionamento. Sem Parar é sinônimo de categoria. Você falou, a pessoa passa pelo Sem Parar. Ela não passa pelo pedágio de pagamento automático. Ela passa pelo Sem Parar. Exato. Mesmo se estiver usando a tua tag.
ao mesmo tempo, tu tá expandindo serviços e comunicação de um business que começa numa distribuição bastante física, né? Era nas estradas, era nos postos de estrada, depois nos estacionamentos de shopping, né? Tu vai, na hora que você vai sair da cidade, ainda tem. Então, mas agora tu tem uma comunicação digital muito mais forte, até porque tu passa a ter um contato digital direto, que é o canal. Como é que é fazer essa transição, mas não da parte fácil, porque tem uma parte que eu preciso passar a encarar o Sem Parar agora, não só como o sinônimo de categoria, precisa ser muito maior. Esse modelo híbrido, vamos chamar assim, ele faz parte da nossa evolução, e o que é bacana é a gente separar isso como canal de venda, distribuição, como você chamou, e produtos e serviços. Porque quando a gente inicia as nossas operações, a gente começa como canal de venda físico, produto físico e utilização física, né? Porque o cliente ele comprava numa loja do shopping Iguatemi, ele colava no carro dele, saía ali para usar no estacionamento, no pedágio, etc. Hoje a gente, claro, teve uma evolução muito grande e uma transformação, eu diria, no Sem Parar, com essa visão digital da gente, primeiro, olhar para o canal de venda e canal de distribuição, fortalecendo essa frente digital, né? Então assim, poxa, como que eu consigo capturar clientes também no digital? E a gente criou um comportamento muito forte de, puta, eu preciso de um Sem Parar? Cara, eu vou no shopping ali e resolvo rapidinho. Né? A gente vê muitos clientes fazendo isso até hoje. Por quê? Porque é um comportamento que ele está acostumado a fazer. Ele vai lá, ele quer ir lá, resolver na hora e ver e sair e está funcionando. Ou ele tem a opção de entrar no site, fazer a solicitação e receber em casa em poucos dias. Então, a gente cria novas soluções e dá a possibilidade para o cliente escolher. Né? Acho que esse é o ponto. E aí, quando a gente entra também na questão de produtos e serviços no mundo digital, como a questão de pagamento de débitos veiculares, contratação de seguro, acionamento de seguro, etc., que é o cliente está ali no aplicativo, é um mundo que eu diria que ele é paralelo, mas ele está totalmente conectado. E aí a nossa visão, no final das contas, tem que ser o cliente. Como que eu olho para o cliente e entendo que eu vou ter contato com ele no mundo digital, eu vou ter contato com ele no mundo físico, e eu preciso entender esse perfil, esse comportamento, para continuar meu relacionamento com ele. Basicamente esse que é o nosso desafio. E aí quando você fala de posicionamento, o que a gente vem trabalhando muito forte nos últimos 4 anos, é para ser reconhecido como essa plataforma, como esse hub. Porque o sinônimo de categoria, ele é muito positivo. Né? Pô, eu tenho Sem Parar aqui no meu carro. Maravilha. Mas a associação... Pode ser uma âncora também, né? Associação com pedágio, estacionamento e até abastecimento, já com pagamento, né, pensando em tag mesmo, é muito forte. E como que eu faço a pessoa reconhecer que o Sem Parar, ele tem uma categoria de seguros que democratizou o seguro, trazendo seguro a partir de R$ 8,90 você tem um seguro ali dentro para você. Né? Tem seguro pessoal, financeiro, proteção para o seu carro, martelinho de ouro, guincho, todo esse ecossistema de seguro. Então, eu preciso ter esse posicionamento de que eu não preciso fazer com que o cliente lembre tudo que tem no meu app, no meu ecossistema, mas eu preciso saber que ele conheça e saiba. Se eu precisar de alguma coisa no meu carro, o primeiro lugar que eu vou é o Sem Parar. E aí, ali, provavelmente, eu vou conseguir me resolver bem. Eu acho que esse que é o nosso desafio da evolução. Né? Acho que a gente vem fazendo conseguindo conquistar aí uma boa base de novos clientes e dos nossos próprios clientes que estavam acostumados a usar de um jeito, então agora já estão fazendo a adoção desses novos produtos e serviços. E eu vejo que a evolução de percepção, ela vem acontecendo. Ela vem acontecendo. Quando a gente olha toda essa jornada que você contou, né, ela é exatamente como você falou, é uma evolução. Então, você já era uma caixinha, uma tag dentro do veículo, já com aqueles dados, né? Aí, a partir do momento que você começa a expandir, posto de gasolina, você já consegue abrir mais. E aí, você vai para outros lugares, não só estrada. Então, e aí, você abre para cartão de crédito e para todos esses outros serviços que hoje vocês têm disponível ali. Uma pergunta, duas que eu queria te fazer primeiro, você amplia muito, vocês eram uma marca muito forte, é isso que você comentou, como sinônimo de categoria. Daí você amplia tanto o seu serviço e você tem esse desafio de manter esse posicionamento, ou esse novo posicionamento que vocês estão trazendo como plataforma. E quando a gente fala de marketing para isso, unindo vários produtos onde não necessariamente a pessoa vai usar todos, né? Não, de repente a pessoa tem a tag, tem o cartão, mas ela ainda não está usando o pagamento dos débitos veiculares ali dentro do aplicativo, né? Como que vocês pensam
essas jornadas personalizadas, assim, por produto, por cliente? Como que vocês olham para isso hoje? Primeiro, esse é um foco muito grande nosso, tá? É entender quem é o cliente, qual é a jornada e qual que é o NBO ou NBA, assim, né? O Next Best Offer ou Next Best Activation. Então, se eu for falar com esse cliente agora, qual é a mensagem que eu quero passar para ele? E aí é uma mensagem individual para cada um. Né? Isso é um desafio você fazer hoje, considerando toda essa questão que a gente falou de omnichannel, né? Então, pensando em digital, físico, etc. Porém, o que a gente vem fazendo muito bem? Tem uma questão de na estruturação de dados, conhecimento do cliente, entendimento de jornada, o que ele faz agora, o que ele faz depois, mas na prática é como que a gente consegue, de forma consultiva, proativa, entrar na sua jornada. Né? Então, o Sem Parar, a gente tem feito um trabalho de comunicação e relacionamento com o cliente personalizada, e a gente olha para essa jornada desde o mundo físico, quando a gente pensa, pô, se você chegar num posto hoje de combustível, você vai ver a plaquinha. Aqui aceita o nosso logo. É difícil você andar por São Paulo, por exemplo, e não ver a nossa plaquinha se você andar né, em avenidas e ver posto de combustível, estacionamento, etc. Então, essa comunicação que inicia desde o ponto de uso, vamos chamar assim, até ele entrar no posto, receber uma mensagem e falar assim, poxa, aqui você pode abastecer sem parar. Né? Inclusive, se você abastecer, você vai ganhar um presente. A gente está fazendo uma campanha agora com o CRM Bônus, que está sendo exatamente nessa linha, que é quando a pessoa chega no posto, antes a gente faz a comunicação, aqui você pode abastecer e ganhar cashback. Hoje a gente fala, se você abastecer sem parar, você vai ganhar um voucher especial, alguma oferta. Então a gente tem essa comunicação. Abasteci sem parar, sair do posto, poxa, tem uma mensagem transacional para ele informando, você abasteceu, valor ticket médio, etc. Então, como que a gente conecta isso ao ponto de entender que ele está indo fazer uma viagem e está com débito atrasado com o carro dele sem licenciamento, por exemplo. Né? Poxa, eu preciso avisar esse cliente. Como que eu faço uma comunicação rápida? Poxa, é um push? Né? É um SMS? É um e-mail? Então, essa lógica que a gente vem construindo de fazer essa curadoria mesmo, sabe? Para o nosso cliente, para que ele entenda que a gente está cuidando desse lado burocrático que a gente falou. Né? Acho que o desafio de marketing como eu disse, né, ele não vai entender a lógica como funciona. Eu preciso trazer a solução pronta para ele e ele fala sim ou não se ele quiser, se fizer sentido para ele. Né, tem que ser suave, tem que ser sem atrito. Claro. Entendi. E tu trouxe o ponto da individualização da mensagem, que é, olha, tu abasteceu, tu tá perto da estrada, de final de semana tu costuma viajar, então tu vai triangular um monte de dados que tu sabe a respeito dele e vai dar uma mensagem. Tu individualizou pegando o dado do carro, por exemplo, dado veicular. Mas eu imagino que quando tu está ampliando o leque de produtos, tu vai passar a ter outros gatilhos de comportamento para conversar, só que, como você disse, o teu uso, muitas vezes, ele é físico. Então também vai depender de geograficamente onde ele está, se ele está em São Paulo, se ele está em Salvador, se ele está no Rio. A tua oferta de serviços ou benefícios agregados, no caso do CRM Bônus, são diferentes. Hoje, é muito diferente por praça também, para você ter esse outro layer na comunicação? Ou você está conseguindo equilibrar? Não, hoje tem uma certa diferenciação quando a gente fala de uma cidade pequena do interior. Provavelmente a gente não vai ter a solução de abastecimento para eles. Tá. Então, exatamente, aí como que esse mundo digital traz esse tipo de benefício de pagamento de documentação, IPVA, licenciamento, etc. Como que eu faço ele ter um seguro, caso ele precisar de um guincho? Então, eu tento, vamos dizer assim, né, trazer outras soluções olhando para esse ecossistema. Entendi. Né? E aí, vamos pensar, eu talvez não tenha a solução do abastecimento com a experiência do sem parar, né? Que você para e simplesmente avisa, pode abastecer com sem parar, mas eu tenho cartão de crédito. E aí ele consegue ter toda a rede de benefícios que a gente tem do cartão de crédito. Né? Então, poxa, ele continua tendo acesso ao cashback, ele consegue, uma coisa que é interessante, né, do abastecimento, por exemplo, a gente tem uma solução que ela é diferente, igual a gente estava conversando anteriormente, uma solução muito prática para abastecer, simplesmente você para o carro e avisa que é sem parar. Pronto. Porém, não é só isso, né? A gente traz um mini ecossistema para o abastecimento, que é, o cliente ele entra no aplicativo e consegue comparar preços de combustível para se ele quiser um preço mais acessível. Ele consegue achar qual é o posto mais próximo. Ele consegue achar recarga elétrica, né, pontos de recarga elétrica. Então, é como que a gente pensa e cuida dessa jornada como um todo,
e aí a gente vai personalizando de acordo com a região, o comportamento e a necessidade desse cliente. Aproveitar que eu estou falando contigo, né? Aproveitar, a gente pode pedir, né? Pedir livre. Podia olhar também qual posto é bom, né? Porque tem uns postos em São Paulo que a gente abastece e se arrepende depois. Podia ter lá a qualidade da gasolina, um scorezinho. Não, seria, a qualidade da gasolina talvez seja mais difícil, mas até uma avaliação, né, do consumidor. Pode ser uma uma boa. avaliação. Mas, já que a gente entrou em produto, hoje com que vocês capturam de dados transacional do dia a dia, você consegue clusterizar ou tirar insight de quais são os próximos produtos a criar? Ou está indo mais na visão de como é que, do ciclo de vida do motorista para achar os pontos de atrito? Como é que é o desenvolvimento de novo produto? O desenvolvimento de um novo produto ele pode estar baseado, acho que, em duas vertentes, né? A primeira é a gente fazer uma evolução da categoria atual. Por exemplo, seguros. Hoje eu tenho uma prateleira com 15 seguros para ofertar para o nosso cliente. Poxa, será que vai vir o 16º, o 17º? Provavelmente. Né? A gente vai entendendo o que a gente tem ali e vai reconstruindo, vamos chamar assim, algo que já existe. Mas também o que você comentou é verdade, da gente olhar para essa jornada do motorista e entender o que mais a gente pode trazer que vai gerar essa comodidade. Tá. Né? Então, a gente tem um esforço muito bacana internamente de escutar o nosso cliente. Né? Desde pesquisa que nosso time de produto faz para entender quais seriam as necessidades, Focus Group, NPS, o próprio nosso atendimento, né, que recebe muito feedback. A nossa equipe comercial que está na rua traz bastante insumo também. Então, eu entendo que hoje a gente é uma empresa que sim escuta muito o cliente, as necessidades, e a gente busca uma solução para evoluir, né, que é o ponto do hub de enriquecer e trazer mais produtos e serviços. Quando a gente fala de outras regiões, porque vocês falaram agora sobre criação de novos produtos, né? E você deu um exemplo, sei lá, no interior pode ser que vocês não atendam alguma coisa e independente de atender, pode ser que algo, por exemplo, quando você vai para uma cidade que não tem trânsito, não tem, assim, alguns benefícios, eles vão ser menos importantes ali no fim do dia, né? Isso também, vocês também têm esse olhar, quando você está pensando em um novo produto, pode ter uma possibilidade de algum produto que ele seja mais particular para uma região do Brasil, por exemplo, que fala, putz, aqui existe isso, mas quando a gente está em São Paulo, não é o mesmo tipo de conflito ou de atrito que o motorista vai enfrentar. Sim. Teve uma região do Brasil que a gente desenvolveu uma solução que ela era um pagamento via Bluetooth. E nessa região do Brasil tinha um pedágio para moto, que era uma fila dedicada, exclusiva. E aí foi uma solução que trouxe muito benefício para o motoqueiro, para o motoboy ali, porque ele conseguia deixar o Bluetooth do celular dele ativo com o nosso aplicativo e ele conseguia efetuar o pagamento. Não precisava parar, porque anteriormente tinha que tirar um cartão do bolso, era como se fosse um cartão de recarga, né? E efetuava o pagamento. Mas quando está com luva, capacete, etc., é um pouco mais complicado. Então acho que aí é uma questão de personalização regional. Mas o que a gente usa muito, na verdade, são os dados para a gente entender, principalmente na expansão da rede física. Né? Por exemplo, onde eu vou colocar um posto de combustível hoje? Onde faz sentido? Né? E aí a gente tem, sim, um algoritmo nosso que a gente desenvolveu para entender aonde tem uma probabilidade maior de, atender bem os nossos clientes. Né? Então, tenho muito cliente na região X. Tá bom, como que esse algoritmo me diz? Fala, pô, aqui tem tais postos que podem fazer bastante sentido. Ou o inverso, né? Aonde que eu preciso colocar para construir uma demanda? E aí a estratégia é diferente. Então, poxa, eu vou fazer um lançamento de uma cidade, por exemplo, desenvolvo toda a minha rede, e aí depois eu tenho que fazer uma estratégia de aquisição de clientes. Né? Então, para os dois lados é uma verdade, e aí depende da estratégia que a gente for querer aplicar. Já que você trouxe algo regional, eu acho que teve um desafio de comunicação que eu acho que é aquela coisa que quando tá no topo tu tem problemas que o resto não tem, né? Então quando você é o líder da categoria e aí aparece um problema, teve um shopping em São Paulo em específico, quem for de São Paulo estiver ouvindo vai saber de qual shopping eu tô falando, né? Que mudou ali a forma de entrada, né? Que era pela placa. Só que a comunicação do shopping foi muito ruim. Do shopping. E aí todo mundo tava achando que, pelo menos as pessoas que pegavam o ticket estranharam. Mas quem simplesmente passava, meu caso, e depois ia sair, nem se tocou que não era mais o sem parar, que não era mais a tag. Eu podia usar o separar, mas não era mais a tag. E aí a percepção de cara é, caramba, tá dando problema no sem parar. Por quê?
você é a categoria, né? E vocês anteciparam e mudaram a forma de comunicação ali física para resolver isso, né? Esse case eu acho que é um case interessante, até porque ele mostra a coisa de uma comunicação integrada que você tem que fazer, até quando o problema não é teu, né? Exato. Porque você é vidraça nesse caso. Isso foi uma decisão, como você comentou, do próprio shopping, né? Basicamente, a intenção do shopping é como que eu consigo capturar todo o público que passa pelo shopping, principalmente pelo estacionamento, e consigo, de certa forma, ter uma adesão mais acelerada do aplicativo do shopping, né? E aí ele colocou essa barreira, assim, essa barreira de baixar o aplicativo para você poder efetuar o pagamento automático do seu estacionamento. E aí, basicamente, foi essa a decisão do shopping e a gente teve que ir atrás para achar uma solução. Né? O que a gente não queria é que o nosso cliente voltasse a tirar ticket, sendo que a gente já tem uma solução há 25 anos rodando que funciona muito bem, que facilita a entrada e saída do shopping e o pagamento. Então, a gente desenvolveu uma jornada que o cliente baixa baixa o aplicativo do shopping e aí, ao colocar a placa dele, a gente já consegue fazer a identificação e fala assim, então eu quero habilitar o meu sem parar. E a partir daí o cliente entra e sai pagando com sem parar. Mas sim, acho que esse é um movimento do mercado, independente se é do shopping, se é de comportamento de cliente, que a gente tem que estar muito atento e a gente tem que, né, assim, na verdade, a gente tem que liderar esse tipo de coisa. Como que a gente entende o que está acontecendo e constrói, e ajuda a construir para continuar gerando a melhor experiência para o nosso cliente. Então, eu acho que esse é o nosso mindset. Assim, é assim que a gente gosta de trabalhar. Tem uma questão para ser resolvida? Tem. Qual vai ser a melhor solução? Vamos desenhar, vamos executar e vamos entregar isso para a experiência. Eu pedi esse case porque ele mostra até um ponto de... O fato de ter uma marca muito forte te colocou como quem deveria resolver o problema na cabeça do consumidor. Mas não é só ruim ter uma marca muito forte. Óbvio que não. Não. Hoje tu consegue pensar... Eu tenho minha... Do Instituto Data eu mesmo. Eu tenho a visão de que quando a gente está falando de performance, a equação da performance, da atribuição de como a pessoa vai colocar, as pessoas esquecem muitas vezes que a marca, se existe uma equação, se a gente conseguir quantificar a performance de algum produto, a marca desse produto, para mim, ela é o exponencial. É o que está elevando a. Ela muda a relação total do jogo, como o tempo num juros compostos, sabe? E tem muita gente que ainda acha, não, porque eu preciso só fazer performance, não sei o quê, e demora muito. A marca demora para se construir, mas depois que se constrói, ela te dá um poder de venda muito maior. Hoje, você consegue ter essa percepção clara do quanto a marca apoia a performance e como é que você trabalha a diferença de alocação de budget em um e no outro hoje? Sim. Hoje a gente tem algumas métricas que a gente utiliza para mensurar o quanto e o como a nossa marca está sendo percebida nos diversos mercados aqui no Brasil, né? A gente faz uma análise, inclusive, regional, para entender quem conhece, o quanto conhece, se deseja e se compra. Né? Então, a gente tem esse funil, vamos chamar assim, de marca, para fazer esse tipo de acompanhamento. Conhece o quanto conhece, deseja, compra. Exato. E tem funcionado bem. Né? A gente olha e realmente, quando a gente olha isso de uma forma de marca institucional maior, a gente faz pesquisa nesse mesmo modelo para produtos específicos e a gente vê que quando a gente faz uma campanha para um produto específico, a gente consegue mexer esse ponteiro. Né? É muito bacana. E com certeza, a questão de ter uma marca forte apoia bastante. Né? E eu acho que a questão de marca aqui, ela está muito conectada com toda a história que a gente contou, mas com a experiência que o cliente tem em si. Né? Assim, ele olha e a credibilidade que a gente consegue passar de que quem é o especialista do segmento é o Sem Parar, numa forma e visão de hub, de ecossistema. Então, eu vejo que sim, né, no comentário que você fez inicial, ter uma marca forte nos traz bastante benefício, e o nosso desafio é como que a gente consegue continuar crescendo a relevância dessa marca. Né? E acho que até, inclusive, muito mudou nos últimos anos com relação a vou fazer marca. Né? Hoje, assim, talvez no passado, fazer marca vou fazer um monte de campanha com awareness, alcance e frequência muito alta. Né? Hoje, na minha opinião, é você cuidar da experiência. Desde como que vai ser a campanha, como que eu consigo criar a história para conseguir entrar no contexto do nosso cliente e do mercado. Né? Não é simplesmente fazer uma campanha numa rede de televisão e tá resolvido. Pelo contrário, eu acho que é olhar realmente
para cada detalhe, desde a primeira comunicação, desde um feedback que eu recebo de um amigo que senta comigo e fala, pô, usei o Sem Parar, foi bom, gostei disso, gostei daquilo, e etc. Então eu vejo que eu olho muito marca como a experiência 360, né? E não simplesmente baseado numa campanha. E claro que as campanhas elas servem muito para criar essas histórias, criar esse contexto de relação entre o negócio, que está por trás de uma marca, e o nosso cliente. No fim, assim, depois do impacto de marca, eventualmente, que se a pessoa tem ou para impulsionar ou para despertar a curiosidade, a experiência é o que vai fazer ela seguir como cliente ou ela abandonar, né, o processo. Gabriel, eu fiquei com... Você estava mencionando, né, que agora vocês estão com um novo posicionamento, vocês evoluíram muito nesses últimos... Engraçado quando a gente fala de 25 anos, né, parece ao mesmo tempo é pouco, só que ao mesmo tempo foi tão disruptivo tudo que vocês fizeram até agora. E eu queria te perguntar, geralmente quando as empresas elas estão nessa evolução, se elas não têm uma clareza muito... se elas não têm muito claro o posicionamento delas, fica muito fácil cair, assim, escorregar em casca de banana e começar a atender público que não é público, ou começar a pensar em desenvolver produtos que não se conectam com o ecossistema. Como vocês fazem para se manter no trilho? Acho que a gente tem uma definição muito clara de quem é o nosso público, né? E é o público que tem carro. Então a gente olha muito para uma questão de mobilidade no veículo, para o veículo, dentro do veículo, fora do veículo, mas está em torno do veículo. Né? Então a gente não está lançando uma solução de bicicleta. E ao mesmo tempo é tentador quando você fala, por exemplo, tem cartão de crédito, tá? Daí de repente você não vai competir nessa categoria de cartão de crédito simples e puro, porque você está conectado com o veículo, é isso? Exatamente. Nosso posicionamento do cartão de crédito, ele é muito embasado na extensão da tag. Então, eu estou fazendo uma viagem, passei no pedágio, parei em algum posto de combustível para tomar um café e comer um pão de queijo, como que eu vou pagar? Sem parar. Preciso contratar, então, está na jornada do cliente, preciso contratar o seguro do meu carro. Poxa, vou usar o cartão de crédito sem parar. Vou concentrar os gastos do meu veículo. Claro que a gente, olhando para um cartão, ele é completo e ele é aceito em todas as redes, né? Todas as maquininhas, etc. Então, ele não é feito só para o gasto do carro, mas a gente olha os benefícios que a gente prioriza. Selecionar os benefícios é para essa jornada. É para o carro. E aí, claro, a intenção é que cada vez mais o cliente que está com cartão, ele vai passar na revisão do carro, no veículo, ele vai pagar na jornada dele da viagem, mas ele vai comprar na farmácia, vai pedir um iFood, etc. Então, a ideia é que ele use cada vez mais, mas os benefícios, eles estão muito em torno da jornada do cliente e do veículo. Tu colocou assim, muito claro, jornada de cliente e veículo. Eu fiquei pensando, hoje a gente tem um dado claro da diminuição do desejo, né, do carro como objeto de desejo, principalmente das novas gerações. E aí fala assim, mas menos pessoas estão tirando o CNH, a carteira de motorista. Ok, mas só que por outro lado está aumentando a quantidade de motoristas que vão ter uso intensivo do carro, porque tem mais gente fazendo Uber. Talvez em quantidade de pessoas não se compense, até porque não faria sentido. Agora, no uso, tu vai ter mais motoristas com o uso profissional do veículo, em que tratar do veículo passa a ser... Então, vocês acham que o caminho é deixar de ser uma marca... Não deixar de ser uma marca presente na vida de todo mundo, mas ter ali um público que vocês têm um carinho, um espaço ainda mais cativo, porque é esse cara que é o grande utilizador de veículo? Eu vejo aí como uma questão de personalização. Né? Então assim, poxa, se eu tenho o meu carro, eu pessoa física, tenho o meu carro que eu uso para ir trabalhar, para levar meus filhos na escola, para sair no final de semana com a minha família, eu sou um perfil de cliente. Agora, se existe um motorista de Uber que precisa de ter um produto adequado para ele, a gente precisa construir isso. Se isso for relevante para nós, a gente precisa olhar e como que a gente desenvolve, então, uma oferta, né, uma proposta de valor para que seja relevante também para esse público. Né? E seja ele B2C, seja ele B2B, da forma que for, o Sem Parar tem que achar uma solução para continuar sendo cada vez mais relevante na vida do motorista. A mobilidade ela vai continuar existindo. É o que você falou, as pessoas vão precisar sair do ponto A e ir para o ponto B.
o como elas vão fazer e o como que a gente pode apoiar. Esse é o ponto, né? Esse é o nosso posicionamento. Quando a gente fala em tanta transformação e a gente está vivendo um momento de muita aceleração em relação a algumas coisas, né? A gente sabe que o mindset de velocidade, ele pode ser a diferença entre a empresa continuar e a empresa, de repente, visto até a competição que tem, ela deixar de inovar, ela vai perder espaço. Como que é essa cultura dentro do Sem Parar? E, assim, quais são os pontos, os pilares que você entende que são importantes para se manter nesta velocidade? Legal. Eu acho que a alta velocidade de execução, de entrega e de evolução, ela é importante. Mas eu inclusive, acho que ela está dentro de uma categoria que se chama timing, né? A gente ter o timing correto de fazer as coisas. Tá. Então, a gente precisa entender, por exemplo, esses movimentos que a gente está, né, que a gente vê acontecer aí fora e entender qual que é a velocidade ideal para a gente poder ter sucesso. Né? Então, normalmente, sim, velocidade alta. Mas entendendo um contexto maior. Acho que esse ponto é importante. E, além disso, eu vejo uma questão de qualidade mesmo. Né? Não é só a velocidade pela velocidade. Né? Tem várias empresas de sucesso hoje que você vê e fala, poxa, tiveram empresas antes dessa que tentaram e não deu certo. E hoje tem essa empresa que está indo muito bem. Então, eu acredito muito que é uma combinação de fatores para ter uma boa execução. Né? Assim, ter uma estratégia clara e conseguir ter uma boa execução. Não é simplesmente a velocidade, não é só a qualidade, porque também se fizer com uma qualidade muito alta e se for muito lento, perde as oportunidades que existem. Então, eu vejo que é uma combinação de fatores para garantir o sucesso da evolução de um negócio. Tá. Quanto à ampliação de portfólio, assim, a visão, vocês estavam olhando do uso atual e do ponto e do ciclo de vida do motorista, e encontrando os pontos onde você tem ali atrito, né? Então, onde vocês conseguem, eu até marquei assim, será que tem fim? Porque vocês estão tirando atrito, reduz o atrito da vida do cara e hoje, quando você olha para o horizonte, vocês vão ter que fazer um novo salto em algum momento ou ainda tem atrito, muito atrito para tirar da vida? Eu sei que vocês já estão lá iniciando agora o pagamento do estacionamento rotativo e tudo mais, então só aí já tem muita coisa, porque são, sei lá quantos municípios no país e isso é uma coisa municipal, vai ter integração, vai ter trabalho por muito tempo. Mas você ainda vê muito atrito nessa jornada? Eu acho que não é nenhuma questão de atrito, né? Eu acho que tem atrito, hoje, na fotografia atual, existem oportunidades, porém o mercado muda, o comportamento, o desejo do cliente muda e a gente precisa acompanhar. Né? Então, por exemplo, falando de pedágio, até 2 anos atrás, a gente não tinha free flow. Hoje está nascendo um novo meio de pagamento, de cobrança, de arrecadação, que é o free flow, que basicamente é um pórtico, você vê ali algumas câmeras e radares, para identificar qual é o veículo que está passando. Né? E aí o veículo que passa ali com o Sem Parar, ele, já faz a cobrança automática, como a gente está acostumado no pagamento automático no pedágio, e além disso tem, inclusive, benefícios financeiros que a própria concessionária concede, porque para ela é muito mais fácil se o cliente pagar Sem Parar com a tag, do que ter que, entre aspas, ir atrás do cliente para fazer a arrecadação. Né? Fazer com que o cliente acesse um site, faça um pré-cadastro ali e efetue o pagamento. Né? Então, o pedágio está mudando. Né? Como que a gente vai se adaptar para conseguir atender essa solução? Hoje já estamos prontos, vamos dizer assim, e eu vejo que isso vai continuar mudando. Vão ter evoluções aí durante essa jornada do motorista que a gente precisa acompanhar. Hoje, quando você estava falando, né, por exemplo, essa parte de estrada, e se a gente pensa, porque geralmente a gente fala, tá, a gente está passando com Sem Parar, mas o impacto disso é enorme, porque quando a gente pensa em quantas pessoas precisavam estar no pedágio para atender, hoje já tem uma redução grande e quanto mais pessoas tiverem, maior a redução e custo operacional. Não é uma coisa que volta necessariamente na mesma proporção para o Sem Parar, né? Mas você vê o quanto isso foi disruptivo na época e o quanto isso impacta financeiramente, eu digo. Eu acho que sim, pode ter um lado financeiro,
eu vejo que tem um lado ecológico, inclusive, né, quando você fala de caminhão que precisa parar no pedágio ou até desacelerar, né, para passar 40 km por hora. Ele está ali emitindo gás carbônico, está usando freio, etc. Então, Vai isso reacelerar tudo de novo. para depois reacelerar. Então, tem esse lado. Tem um lado de arrecadação da própria concessionária, né, de ter aquela questão de segurança, organização e tudo mais. E no final das contas, o grande beneficiado é o consumidor, é o cliente. Porque hoje, a gente estava até conversando, né, no final de semana eu fui viajar com a minha esposa para a praia e na volta ainda existe pessoas que passam pela cabine manual. E, poxa, numa volta de domingo do litoral norte para São Paulo... Isso às vezes são 25 minutos a mais. Exato. E aí você fala, poxa, faz sentido isso? Não, né, assim, e aí pensa, vai ter a partir, né, tá em evolução, mas o Free Flow ele vai ser uma praça de pedágio, só que aberta, você vai continuar na sua velocidade média normal, e aí depois, se você não tiver o Sem Parar, se você não tiver a tag, você precisa acessar um site para fazer o pagamento, e se você esquecer de fazer esse pagamento, você tem uma multa ali de quase R$200, né, então... Vai ter muita gente multada antes da prática ser criada, né? Eu acho que, assim, hoje a gente já vê, né, nos testes que estão acontecendo de Free Flow, a gente já vê uma taxa de inadimplência relativamente alta. Quando o cliente tem o Sem Parar a tag, não, porque daí ele faz, né, se ele tiver um cliente ativo, ele já faz o pagamento automático. E com certeza é uma mudança de comportamento, de educação. Né? E a gente pensa assim, poxa, tem gente hoje que passa pela cabine manual, e isso vai migrar direto para o Free Flow. Né? Como que vai ser essa questão de educação? Nossa, e é um pouco do comportamento que a gente fala. Então, né? Ele vai achar que ele não pagou. Ele vai achar que ele não pagou. Ele vai achar que ele não pagou, porque hoje ele está pegando o ticket na mão, ele não quer nem receber o ticket. Ele vai falar, tranquilo, não vai acontecer nada comigo, né? Então... Não, e tem um ponto, né, a gente está falando, tem coisas que demoram, multas e tempos e tudo mais, quando a gente, sei lá, se a gente pensar no geral aqui, entre nós, quando nós éramos pequenos, nem todo mundo usava cinto de segurança. E aí depois você tem multa, você tem uma série de coisas e aí tá. Hoje em dia, ninguém entra no carro sem pôr o cinto de segurança. Ninguém é gente demais, mas a maioria... Não, tá. Mas já... Mas é um comportamento natural, né? As pessoas já aprenderam natural. e entendem que faz sentido esse tipo de coisa, né? É uma questão de segurança, mas eu concordo. Eu acho que é um pouco nesse caminho. A gente passou por muita coisa. E a gente já sabia que a gente ia passar. Hoje a tua responsabilidade é ampla, né? Novos produtos, tem toda a parte de personalização, os serviços financeiros, a marca, a tag, né? Serviços financeiros, serviço de pagamento. Mesmo nesse... Eu não vou te perguntar... Normalmente eu pergunto uma, mas acho que perguntar uma é sacanagem. Hoje, qual é ou quais são o seu pool de indicadores que você olha para saber que você está indo para a direção certa? Tá. Eu separaria em duas vertentes aí, tá? Uma que é a saúde do negócio, olhando para clientes entrando, clientes usando e clientes saindo. Tá. Eu acho que com essa métrica, claro, né, aí já está embutido, né, uma questão de receita, custo, etc. Olhando muito para uma construção de saúde de negócio. E do outro lado, é a satisfação do nosso cliente. Né? Se está acontecendo tudo isso aqui de uma forma positiva e do outro lado a satisfação está aumentando, a gente está conseguindo ter sucesso. Como é que se mede a satisfação hoje? Hoje a gente tem NPS, é uma métrica que a gente olha bem no detalhe. E não tanto pelo número em si, muito mais pela tendência e pela mensagem que está ali dentro. Tá. Né? Esse é o nosso mantra ali, sabe? Não é, eu tenho que ter um NPS de X. Mas, sim, a gente tem meta de NPS, a gente tem buscado evoluir, mas o grande valor, na minha opinião, é o que está por trás do número, né? Que é o qualitativo, qual que é o feedback, quais são as categorizações que a gente faz, como a gente entende o que está sendo positivo e o que pode melhorar na visão do nosso cliente. Tá. Né? Eu acho que esse é o grande ponto, assim. Foi uma exploração diferente do que geralmente a gente escuta quando a gente fala de NPS. Bastante, sobre NPS bastante. Gabriel, muito obrigada por ter participado do The Math. Foi um papo incrível. Obrigada por compartilhar tudo o que vocês estão fazendo e para onde vocês estão olhando. Foi muito interessante. Não, obrigado, eu que agradeço. E quem quiser entender mais coisas do que tu publica, dos teus pensamentos, tem alguma rede que tu coloca? Onde é que podem te seguir? No LinkedIn,
Eu costumo compartilhar bastante do que a gente vem fazendo ali do nosso ambiente do Sem Parar. E eu criei uma rede no TikTok, que é Gabriel Sem Parar, para contar um pouco da minha experiência como cliente no Sem Parar. Né? Então, sempre que eu vou usar, que eu tenho uma experiência, eu gosto de contar ali. E acho que muito como um laboratório para eu aprender um pouco mais sobre a rede, que para mim foi relativamente, né, assim, tá crescendo bastante, etc., mas é nova. Mas é a forma que eu uso como laboratório ali nas redes sociais. Acho que é a primeira vez que a gente vai colocar um arroba do TikTok aqui no final do The Math. Gostei. Boa. O Rô tem até que ver como é que a gente coloca direitinho as coisas do TikTok. Mas obrigado, Gabriel. De verdade. Obrigado a vocês. De verdade. Bom, chegamos até o final. Eu não pedi no meio, foi só no começo. Mano, que no final também não curto. Vai lá. 5 estrelinhas no agregador de podcast que você está ouvindo a gente. Se estiver vendo, só dá o like. Comente o dedo do like, tá tudo bem. Ajuda a gente a mandar essa mensagem para mais pessoas. Na semana que vem a gente conversa mais. Valeu!